Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje tem mais um episódio do Motorsport Classics, especial Daytona 500, mas vamos lá que essa bagaça vai começar. A Daytona 500, ou as 500 milhas de Daytona, é uma das mais tradicionais provas do automobilismo americano e a principal prova da Monster Energy NASCAR Cup Series, uma das maiores dos Estados Unidos, juntamente com o Grande Prêmio dos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis e 12 horas de Sebring. A prova percorre 500 milhas, 800 quilômetros, e é disputada desde 1959, percorrendo 200 voltas no circuito de Daytona International Speedway na cidade de Daytona Beach, na Flórida, de onde sua tradição remonta no início do século XX. A corrida é apelidada com as expressões The Super Bowl of Stock Car Racing, em português literal, o Super Bowl das corridas de Stock Car, e The Great American Race, em português literal, a maior corrida americana. Desde 1995 sua audiência na TV americana é maior que qualquer outro evento esportivo, superando inclusive as 500 milhas de Indianápolis, uma das provas automobilísticas mais tradicionais do mundo. No mesmo mês e antes das 500 milhas de Daytona, são disputadas corridas preliminares das outras duas divisões nacionais da NASCAR, a NASCAR Xfinity Series e a Camping World Truck Series, e a ARCA, assim como as 24 horas de Daytona, uma das mais importantes corridas de resistência do mundo, tendo este agregado de corridas batizado de Speedweeks. É a primeira de duas corridas da Monster Energy NASCAR Cup Series, realizada a cada ano em Daytona, sendo as 400 milhas de Daytona, chamada de Coke 0400, a segunda corrida. É uma das 4 corridas com placa restritora no calendário da Monster Energy NASCAR Cup Series. A primeira Daytona 500 foi realizada em 1959, coincidindo com a abertura do autódromo, e desde 1982, tem sido a corrida de abertura da temporada. As 500 milhas de Daytona é considerado como a mais importante e prestigiada corrida do calendário da NASCAR, carregando, de longe, a maior premiação, tendo em conta que constantemente ocorrem várias colisões no circuito oval de Daytona, trunfam muitas vezes pilotos do pelotão de trás. A corrida é sucessora direto das curtas corridas realizadas no Daytona Beach Road Course. Corridas anteriores ocorreram com 200 milhas, 320 quilômetros, com carros de Stock Car. A primeira corrida ocorreu em 1959 e era chamada de Inaugural 500 Mil International Sweepstakes. Era a segunda corrida de 500 milhas da NASCAR, seguindo o anual Southern 500, 1950, 2004. A partir de 1961, começou a ser referido como o Daytona 500, 4 nomenclatura cuja até os dias atuais é conhecida. O chamado Trio Oval de Daytona possui 2,5 milhas ou 4 quilômetros com como uma inclinação, banking, de segundo nas retas, de 31º nas curvas e com uma inclinação de 18º próximo à largada/chegada. Próximo à reta de largada/chegada mede 3.800 pés, 200 m, e a reta oposta, ou Super Stretch, mede 3.000 pés, 910 m, há muito tempo. A forma do circuito de Daytona de trio oval foi revolucionária na época, porque ele melhorou muito o campo de visão para os fãs. Os automóveis usados, Stock Cars, eram inicialmente modelos de rua sem modificações mecânicas e estruturais. Ao longo das décadas, o regulamento foi modificado para aumentar o desempenho e reduzir as temidas colisões dos automóveis em acidentes. Ao longo da temporada de 2007 foi apresentado ao público o The-Car of Tomorrow, o carro do amanhã, que tem o desenho similar para todas as marcas presentes nas divisões da NASCAR.
Os motores de combustão interna com 8 cilindros em V, o chamado motor V8, e 358 em 3, 5.860 cm3 de cilindrada. Na temporada de 2007, a gasolina sem chumbo foi inserida e a injeção de combustível adicionada em 2012. A potência dos motores para os modelos de automóveis de 2007 é estimado em 865 HP, 445 HP com placas restritoras. As três marcas envolvidas a partir de 2013 são Chevrolet, Ford e Toyota. As mais recentes a partir da categoria foram Buick no final da temporada de 1991, Oldsmobile em 1992, Pontiac em 2013 e Dodge em 2012. Atribui-se coloquialmente a um vencedor da Daytona 500, Junior Johnson, a descoberta do draft, citando ao fazer drafting que estava pegando uma carona ao círculo dos vencedores. 5. Os pilotos mais bem-sucedidos nas 500 milhas de Daytona são Richard Petty e Cale Yarborough, com 7 e 4 vitórias, respectivamente. Jacob Allison, Dale Jarrett e Jeff Gordon são registradas 3 vitórias cada. Nas marcas de Stock Car, a Chevrolet venceu 6 das 10 corridas na década de 2000. Devido à preocupação com o aumento das velocidades no circuito oval na década de 1980, os Stock Car utilizam placas restritoras para abrandar os carros, devido às médias horárias registradas nas corridas em algumas pistas ovais no calendário da NASCAR, assim como o circuito de Talladega Superspeedway. 6. A Daytona 500 mais rápida até os dias atuais foi feita por Buddy Baker, na corrida de 1980 com a média horária de 177,602 mph, 285,823 km/h, com um Oldsmobile, em 2 horas e 48 segundos. A barreira das 200 mph, 320 km/h, foi oficialmente quebrada na classificação de 1984 quando Cale Yarborough completou a volta com uma média horária de 201,848 mph, 324,843 km/h, no oval de Daytona International Speedway. Ele já havia feito uma volta rompendo a barreira da média horária acima de 200 milhas por hora, entretanto colidiu na classificação de 1983. O piloto e vencedor da Daytona 500 Bill Elliott detém o recorde da pista em Daytona 500, com um Ford 42.783 segundos nas 2,5,4 km, com médias horárias de 210,364 milhas por hora, 338,548 km/h, na equipe Melior Racing, durante a classificação da corrida do ano de 1987. Nas 500 milhas de Daytona de 2015, para efeitos de comparação das velocidades atuais e os do fim da década de 1980, a pole position aquela edição registrou um tempo de 44.711 segundos, com médias horárias de 201,293 mph, 323,950 km/h. 7. A corrida é considerada oficial após a metade da distância, 100 voltas e 250 milhas, 400 km, for concluída. A corrida foi reduzida 4 vezes devido à chuva, em 1965, 1966, 2013 e 2009, e uma vez em resposta à falta de combustível em 1974. Desde a adaptação da regra da prorrogação da corrida em 2004, a corrida passou de 500 milhas em 7 ocasiões até o ano de 2015, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2015. Em 15 de julho de 2010, a repavimentação da pista, superfície da pista, áreas de escape e boxes, começou. Isto veio quase um ano antes do planejado, devido a algumas dificuldades durante a corrida de 2010. Lee Petty venceu a primeira edição da prova em 22 de fevereiro de 1959, e seu filho Richard é o maior vencedor com 7 vitórias nas 500 milhas. Uma das particularidades da prova é que ela é a corrida de abertura do campeonato da Monster Energy NASCAR Cup Series.
As provas realizadas, Advance Auto Parts Classic Andrews, não contam pontos para o campeonato. Assim que o vencedor das 500 milhas de Daytona completa sua volta triunfal, dirige-se ao chamado Victory Lane, nos moldes do Círculo da Vitória das 500 milhas de Indianápolis. Em alusão às clássicas corridas de cavalos, a seguir o piloto e a equipe vencedora é apresentada ao Hartley J. Trophy na pista da vitória, e o carro vencedor é exibido na condição de vencedor por um ano, em um museu e galeria adjacente ao Daytona International Speedway. A fórmula da classificação das 500 milhas de Daytona é pura e simplesmente determina as posições dos dois melhores pilotos. Os restantes postulantes devem participar de uma das duas corridas de classificação a partir de 2016. Can-Am-Duels, algo como duelos da Can-Am, durante os anos de 2013, 2015, chamados de Budweiser Duels. A nomenclatura atual de duelos, foi antecedidas pelas Twins, em alusão às corridas feitas em dobro de mesma milhagem/quilometragem que se unificariam, sendo adotado o estilo dos últimos anos das 500 milhas de Indianápolis. Os pilotos classificados nas posições ímpares vão para a primeira corrida de classificação, e pilotos classificados nas posições pares competem para a segunda corrida. A ordem de largada de ambas as corridas classificatórias é determinada pelos tempos, médias horárias, dos melhores de cada duelo. Uma vez disputada, o grid a partir das 500 milhas de Daytona é montado com os pilotos da primeira corrida de classificação na parte interna e a segunda na parte externa. As corridas de classificação tinham uma duração de 100 milhas, 160 km, até 1967, 125 milhas, 200 km, até 2004 e 150 milhas, 240 km, de 2005, com prorrogação se necessário. Os pilotos mais bem colocados no campeonato da divisão principal da NASCAR do ano anterior se posicionam nas corridas de classificação, baseados na velocidade da classificação e na Daytona 500, havendo um ex-campeão da categoria fora dos classificados para as 500 milhas de Daytona, ele garante vaga de forma automática, estabelecida em 1989, quando o piloto mais bem-sucedido da NASCAR obteve uma classificação para uma corrida em Richmond International Raceway. Segue a lista. Até fevereiro de 2015, os recordes das voltas e médias horárias de velocidade no circuito oval de 2,5 milhas, 4,0 km, de Daytona, computados até esta data, a seguir. Ela inclui provas de divisões inferiores da NASCAR, NASCAR Xfinity Series e NASCAR Truck Series, NASCAR Cup Series. Volta de classificação mais rápida. 1987. 9 de fevereiro. Bill Elliott, Ford, 42.783. 210,364 mph, 338,548 km por hora, a Daytona 500 mais rápida, 500 milhas, 800 km. 1980. 17 de fevereiro. Buddy Baker, Oldsmobile, 2:48 minutos e 55 segundos, 177,602 mph, 285,823 km por hora, 400 milhas, 640 km, mais rápida. 1980, 4 de julho. Bobby Allison, Oldsmobile, 2:18 minutos e 21 segundos, 173,473 mph, 279,178 km por hora, 250 milhas, 400 km, mais rápida. 1961, 4 de julho. David Pearson, Pontiac, 1:37 minutos e 13 segundos, 154,294 mph, 248,312 km por hora, NASCAR Xfinity Series volta de classificação mais rápida. 1987, Tommy Houston, Buick, 46.298, 194,389 mph, 312,839 km por hora, 300 milhas, 480 km, mais rápida. 1985, 16 de fevereiro. Geoff Bourdon,
Pontiac, 1:54 minutos e 33 segundos. 157,137 mph, 252,887 km por hora, 250 milhas, 400 km, mais rápida. 2003, 4 de julho. Dali Earnhardt Jr. Chevrolet, 1:37 minutos e 35 segundos. 153,715 mph, 247,380 km por hora, NASCAR Truck Series volta de classificação mais rápida. 2015, 20 de fevereiro, Spencer Gallagher, Chevrolet, 47.332, 190,146 mph, 306,010 km por hora, 250 milhas, 400 km, mais rápida. 2006, 17 de fevereiro, Mark Martin, Ford, 1:42 minutos e 18 segundos. 146,622 mph, 235,965 km por hora. Vitórias consecutivas na Daytona 500. Houve apenas 3 casos de pilotos que conseguiram defender uma vitória nas 500 milhas de Daytona com sucesso, nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Richard Petty, 1973, 1974. Cale Yarborough, 1983, 1984. Maslin Sterling, 1994, 1995. Vencedores que largaram na pole position. Fireball Roberts também ganhou o TV125S. 1962 Richard Petty. 1966. Cale Yarborough também ganhou o TV125S de 1984. 1968, 1984 Buddy Baker. 1960. Bill Elliott, também o TV125S de 1985 e Advance Auto Parts Class de 1987. 1985, 1987 Jeff Gordon. 1999. Dale Jarrett, vencedor do Advance Auto Parts Clash. 2000 único piloto a vencer com um único jogo de pneus em Daytona 500. 1963, Tim Lund, maior vencedor em todas as disciplinas de corridas no Super Oval de Daytona, incluindo Daytona 500. Dale Earnhardt, múltiplas pole positions nas 500 milhas de Daytona. Pilotou muitas vezes pole position. Buddy Baker. 1969, 1973, 1979, 1980 Cale Yarborough. 1968, 1970, 1978, 1984 Bill Elliott. 1985, 1986, 1987, 2001 Quentin Schrader. 1988, 1989, 1990 Dale Jarrett. 1995, 2000, 2005 Donnie Allison. 1975, 1977 Jimmy Johnson. 2002, 2008 Jeff Gordon. 1999, 2015 Combinações nas famílias na pole position. Allison, Bob Allison, 1981, Donnie Allison, 1975, 1977, irmãos. E Davey Allison, 1991, filho de Bob Earnhardt. Dale Earnhardt, 1996, pai. E Dale Earnhardt, Jr. 2011, filho, Elliott. Bill Elliott, 1985, 1986, 1987, 2001, pai. E Chase Elliott, 2016, filho. Petty, Richard Petty, 1966, pai. E Kelly Petty, 1993, filho. Vencedores na mesma família. Petty, pai Lee, 1959, e filho Richard, 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981. Lee Petty venceu a corrida inaugural. Allison, pai Bob, 1978, 1982, 1988, e filho Davey, 1992.
A corrida de 1988 foi a terceira dobradinha que termina com pai e filho em uma corrida da NASCAR Cup Series. Earnhardt, pai Dale, 1998, e filho Dale Jr. 2004, 2014, Waltrip, irmãos da Reu, 1989, e Michael, 2001, 2003, vencedores tanto como piloto e dono de equipe. Lee Petit, dono de equipe / piloto. 1959 Junior Johnson, piloto. 1960 e dono de equipe. 1969, 1977 Richard Petit, dono de equipe / piloto. 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981 e dono de equipe. 1970 Dale Earnhardt, piloto. 1998 e dono de equipe. 2001, 2003, 2004, 2010 Jeff Gordon, piloto. 1997, 1999, 2005 dono de equipe. 2006, 2013 venceram as 500 milhas de Daytona e o Advance Auto Parts Clash no mesmo ano. Bobby Allison, 1982. Bill Elliott, 1987. Dale Jarrett, pole na última vitória. 1996, 2000 Jeff Gordon, 1997. Damian Lynn, 2016. Venceram as 500 milhas de Daytona e a Candwell no mesmo ano. Fireball Roberts também ganhou a pole position da Daytona 500. 1962 Cale Yarborough, que também ganhou a pole position de Daytona 500 na última. 1977, 1984 Bill Elliott, também pole. 1985 Bobby Allison. 1988, Matlin Sterling. 1995, Dale Earnhardt. 1998, Dale Earnhardt Jr. 2004, Matt Kenseth. 2012, venceram as 500 milhas de Daytona e a 400 milhas de Brickyard 400, no mesmo ano. Dale Jarrett, 1996. Jimmy Johnson, 2006. Jamie McMurray, 2010. Venceram as 500 milhas de Daytona e as 400 milhas de Daytona Coke 0400, no mesmo ano. Fireball Roberts, 1962. Cale Yarborough, 1968. Leroy Yarborough, 1969. Bobby Allison, 1982. Jimmy Johnson, 2013. Venceram as 500 milhas de Daytona e o campeonato da NASCAR Cup Series no mesmo ano. Lee Petit, 1959. Richard Petit, 1964, 1971, 1974, 1979 Cale Yarborough, 1977. Jeff Gordon, 1997. Jimmy Johnson, 2006, 2013. Venceu as 500 milhas de Indianápolis e as 500 milhas de Daytona na mesma carreira. Mario Andretti, 1969/1967. Ajo White, 1961, 1964, 1967, 1977/1972 venceu as 500 milhas de Indianápolis, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e Daytona 500 na mesma carreira. Venceram as 24 horas de Le Mans, Daytona 500 e as 500 milhas de Indianápolis na mesma carreira. Ajo White, 1961, 1964, 1967, 1977/1967/1972. Vencedores das 500 milhas de Daytona e as 24 horas de Daytona, Rolex 24 at Daytona. Mario Andretti, 1967/1972, na versão da competição Endurance com 6 horas. AJ Foyt, 1972/1983, 1985 Jamie McMurray, 2010/2015. Primeira piloto mulher a correr as 500 milhas de Daytona. Jeanette Guthrie, 1977. Acumulou nos resultados da NASCAR Sprint Cup 5 Top 10, foi 12ª colocada nesta corrida, mesmo ano da primeira largada na Indianapolis 500. Melhor resultado:
Sexto lugar em Bristol. Pilotos cuja primeira vitória de NASCAR Cup Series foram as 500 milhas de Daytona. Tim Lund, 1963. Mario Andretti, única vitória da NASCAR Cup Series veio na Daytona 500. 1967. Pat Hamilton, 1970. Derrick Cope, 1990. Marlin Sterling, até agora o único piloto cujas duas primeiras vitórias da carreira foram o Daytona 500 de 1994 e 1995. 1994 Michael Waltrip ganhou o Daytona 500 depois de 462 corridas sem uma vitória. 2001 Trevor Bayne, primeiro novato a ganhar a Daytona 500. Venceu a corrida em sua primeira tentativa. 2011 mais jovem e mais velho vencedor das 500 milhas de Daytona. Mais velho, Bob Allison, 1988, tinha a idade de 50 anos, 73 dias. Mais jovem, Trevor Bayne, 2011, tinha a idade de 20 anos, 1 dia. Vitórias por ano, piloto, marca e equipe. Ano, piloto, marca, equipe. 1959. Lee Petty, Oldsmobile. Petty Enterprises 1960. Junior Johnson, Chevrolet. John Mazzone 1961. Marvin Punch, Pontiac. Smokey Unique 1962. Fireball Roberts, Pontiac. Jim Stephens 1963. Tim Lund, Ford. Wood Brothers 1964. Richard Petty, Plymouth. Petty Enterprises 1965. Fred Lorenzen, Ford. Oman Mode 1966. Richard Petty, Plymouth. Petty Enterprises 1967. Mario Andretti, Ford. Oman Mode 1968. Cali Asborough, Mercury. Wood Brothers 1969. Leroy Yarborough, Ford. Junior Johnson e Associates 1970. Pat Hamilton, Plymouth. Petty Enterprises 1971. Richard Petty, Plymouth. Petty Enterprises 1972. A.J. Foyt, Mercury. Wood Brothers 1973. Richard Petty, Dodge. Petty Enterprises 1974. Richard Petty, Dodge. Petty Enterprises 1975. Benny Parsons, Chevrolet. LG DeWitt 1976. David Pearson, Mercury. Wood Brothers 1977. Cali Asborough, Chevrolet. Junior Johnson e Associates 1978. Bob Allison, Ford. Woodman 1979. Richard Petty, Oldsmobile. Petty Enterprises 1980. Buddy Baker, Oldsmobile. Ranier Lund 1981. Richard Petty, Buick. Petty Enterprises 1982. Bob Allison, Buick. Digard, 1983. Cali Asborough, Pontiac. Ranier Lund 1984. Cali Asborough, Chevrolet. Ranier Lund 1985. Bill Elliott, Ford. Melling, 1986. Geoff Bodine, Chevrolet. Hendrick, 1987. Bill Elliott, Ford. Melling, 1988. Bob Allison, Buick. Stavola Brothers 1989. Darrell Waltrip, Chevrolet. Hendrick, 1990. Derrick Cope, Chevrolet. Whitcomb, 1991. Ernie Irvan, Chevrolet. Morgan Club 1992. Davey Allison, Ford. Robert Yates 1993. Dale Jarrett, Chevrolet. Joy Gibbs 1994. Sterling Marlin, Chevrolet. Morgan Club 1995. Sterling Marlin, Chevrolet. Morgan Club 1996. Dale Jarrett, Ford. Robert Yates 1997. Jeff Gordon, Chevrolet. Hendrick, 1998. Dale Earnhardt, Chevrolet. Richard Childress 1999. Jeff Gordon, Chevrolet. Hendrick, 2000. Dale Jarrett, Ford. Yates, 2001. Michael Waltrip, Chevrolet. Dale Earnhardt 2002. Ward Burton, Dodge. Bill Davis 2003. Michael Waltrip, Chevrolet. Dale Earnhardt 2004.
Dale Earnhardt Jr. Chevrolet. Dale Earnhardt 2005. Jeff Gordon. Chevrolet. Hendrick. 2006. Jimmie Johnson. Chevrolet. Hendrick. 2007. Kevin Harvick. Chevrolet. Richard Childress 2008. Ryan Newman. Dodge. Penske. 2009. Matt Kenseth. Ford. Roush Fenway 2010. Jamie McMurray. Chevrolet. Earnhardt Ganassi 2011. Trevor Bayne. Ford. Wood Brothers 2012. Matt Kenseth. Ford. Roush Fenway 2013. Jimmie Johnson. Chevrolet. Hendrick. 2014. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet. Hendrick 2015. Joey Logano. Ford. Penske. 2016. Damian Lynn. Toyota. Joey Gibbs 2017. Kurt Busch. Ford. Stewart Haas 2018. Austin Dillon. Chevrolet. Richard Childress Racing 2019. Damian Lynn. Toyota. Joey Gibbs 2020. Damian Lynn. Toyota. Joey Gibbs. Pilotos múltiplas vezes vencedores da Daytona 500. Número de vitórias. Pilotos. Corridas vencidas 7. Richard Petty. 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981. 4. Cale Asborough. 1968, 1977, 1983, 1984. 3. Bob Allison. 1978, 1982, 1988. Dale Jarrett. 1993, 1996. 2000. Jeff Gordon. 1997, 1999, 2005. Damian Lynn. 2016, 2019, 2020. 2. Bill Elliott. 1985, 1987. Sterling Marlin. 1994, 1995. Michael Waltrip. 2001, 2003. Matt Kenseth. 2009, 2012. Jimmie Johnson. 2006, 2013. Dale Earnhardt Jr. 2004, 2014. Equipes com múltiplas vitórias. Vitórias. Equipes. Corridas vencidas. 9. Petty Enterprises. 1959, 1964, 1966, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981. 8. Hendrick Motorsports. 1986, 1989, 1997, 1999, 2005, 2006, 2013, 2014. 5. Wood Brothers Racing. 1963, 1968, 1972, 1976, 2011. 4. Joey Gibbs Racing. 1993, 2016, 2019, 2020. 3. Ranier Lund. 1980, 1983, 1984. Morgan Club Motorsports. 1991, 1994, 1995. Robert Yates Racing. 1992, 1996, 2000. Richard Childress Racing. 1998, 2007, 2018. Dale Earnhardt Inc. 2001, 2003, 2004. 2. Oman Road. 1965, 1967. Junior Johnson e Associates. 1969, 1977. Melin Racing. 1985, 1987. Roush Fenway Racing. 2009, 2012. Theon Penske. 2008, 2015. Vitórias das montadoras. Vitórias. Marca. Corridas vencidas. 24. Chevrolet.
1960, 1975, 1977, 1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2018, 15, Ford. 1963, 1965, 1967, 1969, 1978, 1985, 1987, 1992, 1996, 2000, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 4. Plymouth. 1964, 1966, 1970, 1971 Dodge, 1973, 1974, 2002, 2008, 3. Mercury. 1968, 1972, 1976 Oldsmobile. 1959, 1979, 1980 Pontiac. 1961, 1962, 1983 Buick. 1981, 1982, 1988 Toyota. 2016, 2019, 2020. Agora eu vou ensinar a vocês um verdadeiro exercício de calistenia para que vocês o aprendam e saibam como fazer calistenia. Bem, o primeiro exercício é assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. O que foi que você fez, Chaves? Foi sem querer, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4, é bem vocês. 7, 8, 9, para 12, palmas, 3. 1, 2, 3, 4, é bem vocês. 7, 8, 9, para 12, palmas, 3. 1, 2, 3, 4, é bem vocês. 7, 8, 9, para 12, palmas, 3. 1, 2, 3, 4, é bem vocês. 7, 8, 9, para 12, palmas, 3. 1, 2, 3, 4, é bem vocês. 7, 8, 9, para 12, palmas, 3. Não, tá fraco. Já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. 4, 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 4.